Oi, eu sou Aster, um dos meus conjuntos de linguagem é Sheld E. Tô com cabelo azul, sou branca e sou magre. Tô usando uma camisa preta com desenhos bege, amarelos e roxos. Vou colocar alguns gráficos e algumas definições como imagens no vídeo e vou deixar a descrição lá pro final do vídeo, mas também é possível ir atrás das informações nos links da descrição. De qualquer forma, esse material visual não é essencial pro entendimento do vídeo. Parte 1. Não binário como guarda-chuva. Existe alguma forma de reconciliar a visão de que só os termos mais abrangentes e conhecidos importam, porque são só esses que vão ser reconhecidos, com a visão de que cada pessoa tem uma identidade de gênero pessoal e única que só talvez possa ser descrita de forma precisa usando palavras? Em relação ao que cada pessoa vai pensar, acho que não. Sempre vai ter gente com visões muito limitadas sobre um assunto tão abstrato quanto o gênero. Mas, em geral, é importante que todos os termos de identidade sejam bem definidos e documentados. É importante registrar termos que a maioria das pessoas não conhece ou considera que estão mortos porque acreditam que não há pessoas que os utilizam. Se a maioria das pessoas não consegue reconhecer essas identidades de gênero via estereótipos, qual o ponto, então, de reivindicar um termo mais específico? Tem gente que argumenta que identidades de gênero específicas não significam nada. A gente vive num mundo que só reconhece mulheres e homens e que pessoas podem, no máximo, tentar lutar pelo reconhecimento de uma categoria não binária geral, a qual poderá então ser reconhecida num futuro distante. Há motivos para pessoas não binárias se reunirem apenas dentro deste termo para discutir demandas sociais mais abrangentes, a divisão de espaços como banheiros e vestiários de forma que só contempla homens e mulheres, a presunção de um gênero binário com base na aparência, nas roupas ou no conjunto de linguagem, as dificuldades em criar ou manter relacionamentos e carreiras em um mundo onde a não binaridade não é reconhecida e é muitas vezes alvo de ódio, chacota ou descrença, a ausência de informação em espaços onde tem gente desconfortável com a binaridade, mas que não tem referências para conseguir se afirmar fora dela, a ausência de referenciais sólidos dentro de várias línguas para que a população em geral possa aprender a se referir a pessoas não binárias de formas que não remetam a uma binaridade. A ausência de estudos e de informação acerca de processos de transição físicos que almejam corpos divergentes de homens e de mulheres típicos. Enquanto pessoas ainda forem afetadas por essas coisas, não binário ainda vai ser uma categoria relevante. Ao contrário de pessoas que só reivindicam o gênero homem ou que só reivindicam o gênero mulher, outros nunca vão estar satisfeitos com uma sociedade onde só esses dois gêneros existem. Não importa o quanto estes forem ampliados a ponto de incluir corpos, expressões de gênero, modos de viver, etc., que não seriam originalmente considerados dentro do padrão para tais gêneros. Parte 2. A evolução de gêneros. Aí tem a seguinte questão. Até que ponto faz sentido reivindicar termos com definições certinhas, quando experiências de gênero são extremamente subjetivas e pessoais, e muitas vezes são discutidas como questões mais internas? Se homem e mulher são arquétipos vagos e não binário é um termo político que abrange todo mundo que não é só homem ou só mulher, não faria sentido tentar construir outros arquétipos vagos ao invés de cunhar termos mais limitados? Então, cada definição de identidade de gênero é uma base, não um limite, e essa base vai evoluindo com o tempo. Talvez, inicialmente, o que importasse para os gêneros mulher e homem era o corpo, mas a questão é que hoje em dia os sinais que são associados com esses gêneros não são a genitália ou só a genitália. Existem convenções sociais que vão além de como cada corpo se desenvolveu. Existem características sexuais secundárias, existem cromossomos, existem arquétipos em histórias que atravessam gerações, existem papéis religiosos e culturais, existem gêneros gramaticais, existem roupas, acessórios, maquiagens e modificações corporais que são associadas especificamente a um gênero ou outro. Ninguém precisa se alinhar com toda essa bagagem cultural para se dizer homem ou mulher, mas pessoas que dizem ter um desses gêneros geralmente se identificam como parte dessas convenções culturais, as quais também não vão ser as mesmas dentro de todas as sociedades e territórios, por mais que seja muito forte a ideia desses dois gêneros existirem em várias culturas, de forma que os mesmos termos acabam sendo usados para traduzir essas identidades. O processo de abrangência das identidades é um que eu percebo com a identidade travesti, por exemplo. Eu cortei uma parte do que eu falei no script original aqui, porque acho que existe a possibilidade de eu ser mal entendida da forma que escrevi e gravei originalmente. Meu ponto é que, ao menos em certos espaços, hoje em dia há mais pessoas que entendem travesti como identidade de gênero, e não como uma expressão de gênero ou categoria definida somente pelo corpo que a pessoa tem, mesmo que obviamente já existissem lá atrás pessoas que eram categorizadas ou se categorizavam como travestis por terem identidades transfemininas. E que existam pessoas hoje em dia que ainda não entendem que identidades dissidentes, no geral, não são pautadas em nos vestir de formas que não refletem quem realmente somos. A identidade ainda tem uma conotação de resistência ao sistema, e a maioria das pessoas não parecem ser a favor de pessoas designadas mulheres ao nascer se dizerem travestis, por exemplo, mas ainda é uma identidade muito mais ampla do que uma definição curta vai cobrir.
Outro exemplo é o Notoire, identidade que foi originalmente cunhada em 1995 para pessoas que se consideravam non-gendered, e dentro do contexto da época poderia se referir a alguém sem gênero, mas talvez estivesse se referindo a qualquer homem que não seja mulher ou homem, que queria transicionar de forma que todos os sinais do corpo considerados ligados a gênero, como seios ou barba, fossem apagados. Hoje em dia, porém, qualquer pessoa sem gênero, de gênero neutro ou de gênero alheio a mulher e homem pode se dizer Notoire. Existem termos mais específicos para essas três coisas, mas tem gente que gosta do termo ser relativamente enxuto e conhecido, ou gente que está em dúvida entre qual das definições preenche, ou que preenche mais de uma entre essas definições. Acredito que a popularidade de termos como agênero, gênero vácuo, aporagênero, maverick e transneutro tenha prejudicado um pouco a popularidade da identidade Notoire, mas se houver uma comunidade Notoire forte, é possível que o termo evolua mais ainda com o tempo. E acho que é um processo que vai acontecendo com praticamente qualquer termo que acaba sendo popularizado mais por interação social do que por definições escritas. Muita gente que se diz agênero não descreve necessariamente uma ausência de gênero, e muita gente que se diz demigênero não se descreve como parcialmente de certo gênero. Talvez fosse fazer mais sentido categorizar essas pessoas estritamente como gênero neutro, ex-gênero, apogênero, solverigênero, centrigênero, gênero cinza ou outros termos. Mas como esses termos não são tão utilizados, as pessoas optam por usar algo que não precisam ir atrás para saber o que é, ou que não precisam pedir para que outras pessoas venham atrás para saber o que é. Daí são as pessoas que preferem especificidade, que preferem adotar termos menos populares e que, portanto, têm menos chance de ser reinterpretados. Mas a gente não sabe também como vai ser o futuro de qualquer identidade. Talvez algum dia eu tenha que mudar os termos que uso para me descrever de forma precisa. E honestamente eu não importo, desde que isso seja uma evolução que venha de forma orgânica e não algo como uma grande mídia disseminando significados nada a ver. Não dá para controlar que rumos quaisquer palavras seguem. Eu, pessoalmente, não sou muito fã de termos que só podem ser definidos de formas vagas. Eu quero que as pessoas possam entender ao menos as concepções base da minha identidade a partir de uma lista de definições. Mas outras pessoas têm o direito de usar termos mais vagos. E assim como eu não reclamo que outras pessoas se definem de formas inacessíveis a mim, eu não queria que outras pessoas reclamassem que os termos que eu uso são limitantes ou mortos. Se tem um vácuo na comunicação que tem que ser preenchido por algum motivo, dá pra elaborar mais, e isso vale pros dois lados. O que eu quero dizer com esta parte do vídeo é que eu discordo tanto da ideia de que um termo só é útil se ele tem cercas bem definidas em torno dele, quanto da ideia de que um termo definido com limitações específicas é fadado a chacota e esquecimento por não ser subjetivo ou amplo ou poético o suficiente. Parte 3. A necessidade da autoafirmação. Mas, assim, se pessoas não binárias só podem viver satisfeitas em um mundo que não seja binarizado, ou seja, que não presuma identidades de gênero ou conjuntos de linguagem pessoais, que não tem espaços divididos por gênero, que não tenha documentos afirmando um sexo ou gênero, qual o ponto do conceito de gênero? Ou o ponto de alguém se afirmar apogênero, ou Notoire, ou gênero estrela, se essas pessoas não estão tentando buscar uma aceitação por meio de expressões de gênero ou modificações corporais distintas entre si e da binaridade. Se o nosso objetivo como pessoas não binárias é que ninguém seja encaixado em gêneros que não temos por nossas aparências, como é que a gente pode esperar ser reconhecido dessas formas específicas? O ponto é que a gente não vive em uma sociedade pós-gênero e que talvez a gente nem vá viver em alguma sociedade onde pessoas não dão nenhuma relevância ao conceito de gênero. Se eu simplesmente parar de falar que eu sou mina virilis gênero em nome da abolição de gênero, as pessoas não vão reconhecer que eu tenho uma experiência de gênero diferente da que querem projetar em mim. Minha afirmação me dá euforia de gênero. Minha afirmação é um contraponto a uma sociedade que me impôs e ainda impõe um gênero que não tem a ver comigo. Eu, como mina virilis gênero, percebo um desconforto nas outras pessoas quando afirmam minha identidade de gênero. Essas pessoas não estariam incomodadas se eu dissesse que sou mulher, por mais que eu não veja sentido em me perceber como mulher, por mais que eu não veja nenhuma mulher no espelho. Essas pessoas talvez nem se sentissem tão incomodadas se eu vagamente dissesse que esse negócio de mulher ou homem não faz muito sentido, desde que eu não me afirmasse firmemente com palavras com as quais tais pessoas não são familiares e que talvez pareçam difíceis ou estrangeiras para elas. Isso é um dos efeitos perceptíveis de existir como mina virilis de gênero. A própria identificação com o termo ajuda a manifestar tal identidade de gênero como existente. Alguém que é maverick vai ser afetado negativamente por coisas faladas contra mavericks de forma mais pessoal do que se alguém estivesse falando negativamente de, por exemplo, pessoas sem gênero ou femachis. Alguém que, por ser mina viri, se recusa a se relacionar com alguém que diz sentir atração pela pessoa, mas que também se coloca como alguém que só sente atração por mulheres, homens e pessoas entre esses gêneros, está agindo de forma diferente da que uma andrógene poderia escolher, por exemplo. Alguém que é gênero rubi vai se sentir à vontade se juntando a um grupo de gente xenogênero de uma forma que uma pessoa masculino-gênero pode não se sentir. Minha experiência é diferente das experiências de outras pessoas não binárias.
Eu conheço pessoas não binárias que não se importam em serem tratadas como mulheres pela maior parte do tempo, mas que não se reconhecem dentro desse gênero. Eu conheço pessoas não binárias que se sentem confortáveis em serem reconhecidas como pertencentes a identidades de gênero diferentes de tempos em tempos. Eu conheço pessoas não binárias que são homens e também mulheres. Eu conheço pessoas não binárias que não querem ter nada a ver com o binário de gênero, mas que também não querem ser vistas como sem gênero por conta disso. Isso também pode se manifestar como interesses em demandas diferentes. Alguém que não se importa com que linguagem pessoal deve ser utilizada para si pode não ter interesse em incentivos para que pessoas deixem de presumir a linguagem pessoal alheia. Mas essa pessoa pode se importar por opções de terapia hormonal que não tentem emular os níveis hormonais de homens ou de mulheres persexo e cis. Já alguém transfeminine que quer só passar por procedimentos que seriam considerados idênticos aos de mulheres trans, pode nem ter pensado nessa possibilidade de hormonização, e ainda assim sentir necessidade da inclusão de banheiros não demarcados por gênero nos espaços que frequenta. Unificar a identidade não binária em uma só prejudica o entendimento das diferenças entre experiências de gênero, tanto entre as próprias pessoas não binárias, especialmente as que estão questionando, quanto entre pessoas binárias que estão tentando entender o que significa não ser alguém binário. Inclusive, eu já vejo isso hoje. Pessoas não entendendo se não binaridade é um estágio entre homem e mulher, ou se é outro gênero, ou se é rejeitar gênero, ou se é ser às vezes mulher e às vezes homem. Porque muita gente só tá recebendo informações incompletas de pessoas recontando suas experiências específicas sem entender, reconhecer ou divulgar outras. Se não binaridade chegasse em mim só como algo que não inclui minha experiência, eu teria muita dificuldade de me entender como não binário. Mesmo assim, não é porque me achei dentro de um termo que eu me identifiquei com o mesmo termo durante todo esse tempo. Eu fui refletindo sobre minha identidade de gênero, e os termos que eu usei foram reflexões acerca dos entendimentos que eu tinha naqueles momentos. Embora eventualmente eu tenha encontrado pessoas usando os mesmos termos do que eu, o fato é que eu precisei de listas diversas para encontrar palavras com as quais posso expressar meu gênero, e conheço outras pessoas com essa mesma história. Sei que não é algo universal, mas muita gente precisa primeiro entender os detalhes da própria experiência de gênero antes de conseguir se encontrar dentro de termos mais abrangentes como não binário, gênero fluido, xenogênero ou afins. Novamente, isso não é uma obrigatoriedade, tem gente que faz o caminho contrário e gente que só se categoriza em termos mais abrangentes, ou mesmo com termo nenhum, mas todas essas são opções válidas. Usar um termo que engloba menos pessoas não me divide delas. Ser lisgênero não significa que quero estar isolado só com quem é lisgênero, e rejeitar a identidade xenogênero, a identidade não binária, a identidade trans e o pertencimento em comunidades LGBTQIAPN+, mais gerais. Esse pensamento é um que reproduz uma ideologia exorsexista, onde se tu não é de um gênero, tem oposição àquele gênero. A não binaridade inclusiva não funciona dessa forma. Pelo contrário, eu me dizer de gênero é uma cortesia, é um reconhecimento de que eu tenho uma experiência que, por mais que possa ser genogênero e que mais que eu possa ser não binária, é uma experiência que é só uma específica entre infinitas outras experiências. Falar que minha experiência é diferente em certas questões não significa rejeitar o que ela tem em comum com outras experiências. Não é sobre divisão, é sobre comunicação. Enquanto o gênero for algo discutido na sociedade, eu quero poder falar sobre o meu gênero e sobre as identidades de gênero das outras pessoas. Eu quero poder ajudar pessoas que querem colocar em palavras as experiências delas sem vir uma pessoa aleatória entrar na conversa pra falar do quanto odeia rótulos, porque pra essa pessoa eles são limitantes. E se tu falar com pessoas de identidades não binárias diferentes, tu vai ver que experiências de gênero não se resumem a uma ambiguidade, não se resumem a expressões de gênero, e muito menos a como outras pessoas nos mal denominam. Se tu não gosta do conceito de gênero, tu tem que desafiar as pessoas binárias que nos forçam a ter que revidar com autodeterminação e eloquência quando nos estereotipam como mulheres ou homens, pra provar que a gente não cabe nesses termos ou em só um deles. Não as pessoas que estão tendo que buscar, elaborar e discutir esses arquétipos pra poder revidar contra quem quer resumir todas as experiências de gênero em duas e impor isso no mundo inteiro. A forma mais fácil de não ser corrigida por uma pessoa não binária que tá exigindo que sua identidade de gênero ou linguagem pessoal seja respeitada é não marcar essa pessoa da forma errada em primeiro lugar. Gênero é um marcador social usado para dividir pessoas arbitrariamente, para policiar o que cada pessoa pode ou não fazer. Mas também pode ser uma ferramenta de autoafirmação, de conforto, de resistência. E se os pontos negativos foram piores do que os positivos, então que essa abolição do gênero seja natural, educando pessoas para não atribuírem identidade de gênero a outras, abolindo espaços segregados por gênero, encorajando pessoas a usar menos palavras com conotações de gênero, e por assim vai, não policiando os termos que pessoas cisdissidentes usam ou cunham, os quais tendem a existir em oposição ao policiamento de normas de gênero. Aliás, o medo que as pessoas que não gostam de termos que consideram específicos demais têm de chegar em alguém que tem interesse em termos e serem rotuladas, de terem um termo ou um conjunto de linguagem impostos, é absurdo.
Alguém comentar que um termo existe por questões de curiosidade não tá impondo nada. Alguém dando sugestões para uma pessoa que está pedindo por sugestões não tá impondo nada. Pessoas não binárias, em geral, entendem que tanto identidade de gênero em si, quanto afinidade por um ou outro termo são questões subjetivas, e que expressão de gênero e linguagem pessoal não correspondem a gêneros. Só uma pessoa com entendimento muito raso sobre a comunidade não binária, ou que tá fingindo ser não binária por trollagem, vai falar que alguém tinha que se dizer tal coisa específica. São pessoas cis e conformistas de gênero que tendem a ter esse entendimento superficial das identidades alheias, não pessoas não binárias com experiência em orientar nessas questões. Enfim, acho que é isso. Espero que isso tenha ajudado a entender mais sobre a importância da diversidade de experiências não binárias. Eu também já escrevi uns textos sobre isso, não exatamente com as mesmas coisas daqui, mas que podem ajudar a complementar o que falei aqui. Vou colocar ao menos alguns deles na descrição. Definições dos termos mencionados. Conjunto de linguagem, termo usado para descrever elementos de tratamento gramatical, como artigo a, pronome ila e terminação e, ou pronomes elu e ele. Abrange a especificação de cada elemento, enquanto gêneros gramaticais tendem a ditar sistemas fixos de tratamento. Por isso, prefiro falar de conjuntos de linguagem quando estou falando de linguagem pessoal. Maldenominação. O uso do conjunto de linguagem errado e ou das palavras erradas para se referir ao gênero de alguém. Travesti. Identidade frequentemente caracterizada como transfeminina, resistente às normas de gênero e posicionada contra outros sistemas opressivos, especialmente de raça e classe. Notoire. Alguém que pode ter um gênero neutro, não ter gênero, definir seu gênero como nulo e ou ter um gênero separado de homem e de mulher. Agênero. Alguém sem gênero, com gênero neutro ou em outro lugar no espectro da ausência de gênero, como pessoas que rejeitam gênero ou que possuem gêneros fracos ou vagos. Gênero vácuo. Alguém com vácuo no lugar do gênero e ou completamente sem gênero. Aporagênero. Um gênero existente, mas completamente separado de homem e de mulher. Este termo é muitas vezes usado como guarda-chuva para outros termos que se encaixam nisso. Maverick. Um gênero caracterizado pela convicção de ter uma experiência de dependência completa do binário de gênero, da neutralidade de gênero e de quaisquer gêneros derivados de tais conceitos, sem que seja uma ausência de gênero ou uma incerteza a respeito do conceito de gênero. Transneutre. Alguém que possui uma identidade e ou expressão ligada à neutralidade ou a ser de um gênero neutro. Transneutre faz parte da mesma série de termos que transmasculine, transfeminine, transgenine, transnule e outros termos dessa espécie. Gênero neutro. Um gênero caracterizado por neutralidade e ou por ser neutro entre outros gêneros. Exgênero. Alguém que se recusa a se identificar dentro do espectro de gênero ou em seu entorno. Apogênero. Alguém completamente removido do conceito de gênero. Solverigênero. Uma identidade de gênero que tem uma conexão fraca ou leve com certo gênero ou a qualidades de tal gênero. Centrigênero. Um gênero que está em algum ponto entre outros gêneros, independentemente de quantos ou quais gêneros estão envolvidos. Gênero cinza. Alguém que se identifica ao menos parcialmente com um gênero não binário ou com ausência de gênero e que possui uma ambivalência natural em relação ao seu gênero e ou à sua expressão de gênero. Gênero estrela. Alguém cujo gênero está além da própria compreensão. Alguém que sente que, assim como não podemos saber o gênero que uma estrela poderia ter, não conseguiria descrever seu gênero em palavras, não importa quantos termos forem cunhados. Inavire, ou não virmina. Alguém cuja identidade de gênero é fortemente relacionada com feminilidade e masculinidade, mas que é completamente diferente dos gêneros mulher e homem. Cisgênero. Um gênero que pode ser representado por ou descrito como uma grande bola de luz. Femache. Alguém que experiencia ambos os gêneros mulher e homem de forma simultânea. Gênero rubi. Um gênero esteticamente relacionado com rubis que é masculino, não binário e um pouco fluido. Genogênero. Termo que abrange quaisquer identidades de gênero que não conseguem depender apenas de comparações a gêneros binários para serem conceitualizadas. Isso faz com que pessoas genogênero tenham que usar sensações, sentimentos, objetos, animais, personagens, cores, fenômenos da natureza ou afins para descrever suas identidades de gênero. Gênero vácuo, gênero rubi e gênero podem ser exemplos de genogêneros. Mascugênero. Um gênero não binário masculino. Gênero fluido. Alguém cujo gênero passa por mudanças com o passar do tempo. Exorsexismo. Lógica opressiva que vai contra todos que não são completamente, sempre e somente mulheres ou homens. Afeta pessoas não binárias e outras fora dos gêneros mulher e homem por meio de impor documentos, formas de tratamento, opções de vestuário, espaços, iconografia e afins que só incluem homens ou mulheres. Também inclui rejeição explícita da diversidade não binária. Referências.
É possível encontrar informações sobre várias identidades de gênero não binárias e nomes para formas de discriminação contra pessoas não cis em orientando.org. O artigo Performance, Gênero, Linguagem e Alteridade, J. Butler, leitora de J. Derrida, de Carla Rodrigues, não fala exatamente do que eu disse sobre as identidades de gênero irem se ampliando com o passar do tempo, mas contém algumas ideias tangenciais a isso por discutir como categorias como homem e mulher não são fixas e funcionam mais como brincadeira de telefone sem fio, embora não com essas palavras. O texto Travestilidade e Transsexualidade, Revisão da Literatura Recente das Ciências Sociais, que aparentemente é o capítulo 3 de uma publicação que não consegui achar, contém um pouco da história da identidade travesti, aviso de conteúdo para múltiplas formas de sexismo. Tumblr Arco-Pluris publicou há alguns anos algumas bandeiras para a identidade travesti, as quais aparecem no momento do vídeo. A Wayback Machine, web.archive.org, me permitiu fazer capturas de tela de neutrois.com, site criado nos anos 90 para falar da identidade Neutrois, e de alisha_clarke.tripod.com, onde havia uma lista de identidades que incluiu non-gender. O site neutrois.com atual contém definições mais flexíveis e abrangentes sobre o que é ser neutrois.